Olá, empreendedores! Como vocês estão? Meu nome é Rafaela, eu sou contadora aqui da Inova Assessoria Contábil em Unai, Minas Gerais, e hoje nós teremos mais um vídeo para o quadro Pergunta que eu Respondo. A pergunta de hoje é da Isabela, que perguntou sobre carnê-leão. Vou ler a pergunta dela para vocês. Profissionais como advogados, dentistas, devem declarar cliente a cliente tudo o que receberam? Pergunto porque os clientes podem não declarar o que gastam com esses profissionais. Nesse caso, o cliente cai na malha fina? Obrigada. Isabela, primeiramente, a sua dúvida é muito importante porque gera essa questão assim, né? Se eu declarar no meu carnê-leão, será que o meu cliente, se ele não declarar, ele vai cair na malha ou eu vou cair na malha? Bom, vamos entender direitinho sobre isso. O carnê-leão é utilizado pelas pessoas físicas recolherem os seus impostos de tudo que elas recebem. No caso, quando uma pessoa física presta um serviço, no caso dos profissionais liberais que ela citou na pergunta, precisa declarar aquele valor que ela recebeu da sua atividade no carnê-leão e recolher INSS e imposto de renda. Esse carnê-leão é feito todo mês. Então, o serviço que você prestou esse mês, no mês seguinte você vai informar lá todos os seus recebimentos e vai recolher os impostos. Esse carnê-leão deve ser feito para cada recebimento, ou seja, se você fez 5 atendimentos naquele mês, você precisa informar os 5 valores que você recebeu de cada cliente, informando de preferência. É muito importante ter o CPF do seu cliente que te pagou, os dados completos dele, o que foi feito e a data dessa prestação de serviço. Independente do seu cliente declarar ou não aquela despesa, você como profissional, como prestador, precisa declarar quanto que você está recebendo. Os valores que entram na sua conta a partir da prestação de serviço, você tem a obrigação de recolher o imposto em cima daquilo e também de informar para a Receita Federal quanto que você está recebendo. Mesmo que seja menos do que os 1.903, que é relacionada à isenção do imposto de renda, mesmo que você seja isento do imposto de renda, você precisa informar para a Receita Federal quanto que você está recebendo. Mesmo que você não vá pagar, você vai falar, ó, Receita, esse mês eu recebi R$ 1.900, tá aqui quem que me pagou e eu tô livre do imposto de renda. Agora, se você tiver recebido mais, né, vamos supor que você recebeu 5 mil naquele mês, você vai informar que aqueles 5 mil é referente a X clientes que foram pagos naquela data e você vai recolher X valor em cima desse recebimento. Empreendedor, se o assunto desse vídeo está fazendo sentido para você e está te ajudando a entender melhor sobre carnê-leão, curta esse vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações, porque nós temos vídeos novos sobre esses assuntos toda semana. O que acontece com relação aos seus clientes? Os seus clientes já têm uma regra própria, né? Já muda a regra deles. Por quê? Dependendo do gasto que ele teve, ele pode sim informar no imposto de renda dele, que é no caso das despesas médicas, educacionais e algumas despesas específicas, no caso de previdência complementar ou algo do tipo, que ele pode sim informar no imposto de renda dele para ele ter o benefício de restituir. Fora essas despesas, a gente não informa porque não tem essa obrigatoriedade de informar e também não vai ser utilizado para deduzir. Esse cliente que contratou o serviço seu, se ele tiver isento do imposto de renda, no caso, se ele não precisar declarar para a Receita Federal o imposto de renda, ele não tem a obrigação de informar para a Receita Federal esse pagamento que ele fez a você. Agora, se ele for obrigado a declarar imposto de renda, sim, ele precisa informar esse pagamento, desde que seja as despesas que são permitidas de lançar no imposto de renda, ele tem que informar corretamente o que ele pagou, a data, tudo certinho, por quê? O que a Receita Federal olha para fins de cruzamento de dados e ver se a declaração vai ou não cair na malha. Se o seu cliente informar que ele pagou determinado valor a você, esse mesmo valor, essa mesma informação tem que estar no seu imposto de renda, porque se não tiver, tem uma divergência de informações. Agora, vamos supor que você informou na sua declaração que recebeu um dinheiro X do seu cliente e na declaração dele ele fez o imposto de renda e não informou esse valor. Ele pode sim cair na malha
porque é uma despesa obrigatória de ser informada no imposto de renda dele e ele não informou essa despesa. Pode sim ter essa malha fiscal também por conta de ausência de informação. Inclusive, é um assunto importante que a gente tem que observar, porque você precisa ter todos os documentos guardados para a gente informar corretamente no imposto de renda. Mesmo que não vá deduzir, não vá fazer nada, a gente tem que prestar contas do que o cliente, né, a pessoa pagou, o que ela gastou ao longo do ano. Resumo. A pessoa, tanto quem prestou o serviço quanto quem contratou o serviço, se forem valores que são permitidos de lançar lá no imposto de renda, a gente precisa informar, desde que os dois façam, né, a declaração, a gente tem que informar corretamente. E o que está na declaração do prestador também tem que estar na declaração de quem contratou o serviço. Tem que ser igual às informações. Eu espero ter esclarecido a sua dúvida. Se você tiver alguma questão com relação ao imposto de renda, MEI, empresas, deixe nos comentários que sempre que possível eu vou trazer mais vídeos aqui para vocês respondendo as melhores dúvidas em vídeo. Muito obrigada pela sua audiência, eu espero você até o próximo vídeo.